moçadinha, tudo beleza? Então vamos agora fechar o nosso tema histologia cardíaca, falando da última camada de tecido, a mais externa de todas, que é o pericárdio, tá? Então o pericárdio ele reveste o coração externamente e ele serve como um envoltório de proteção, inclusive. Vamos entender um pouco mais sobre ele? Então vamos lá. Um pouco mais sobre essa última túnica, que é o pericárdio, tá? Então ele é de revestimento externo do órgão, né? O que fecha, o pacotinho, vamos dizer assim, a embalagem final. Então, ó, nessa imagem a gente consegue ver essa coisa esbranquiçada aqui em volta do coração, né? É o pericárdio, está tentando ilustrar o pericárdio. Ele pega desde a base aqui, ó, da artéria aorta, né? Porção final das veias, quer dizer, ele pega toda a região de base, um pouquinho dos vasos que chegam e saem do coração, e o ápice, quer dizer, envolve completamente o órgão, tá? Então vamos entender como é que ele é um pouquinho mais? Vamos lá, ó. Então a gente vai ter, que a gente viu anteriormente, o epicárdio, que ele é formado pelaquela camada subepicardial, onde a gente tem tecido adiposo e os vasos sanguíneos de nutrição da parede cardíaca, principalmente. E aí, por cima daquela camada de conjuntivo, a gente vai ter uma camada de tecido epitelial pavimentoso simples, tá? Então, a gente tem tecido epitelial pavimentoso simples revestindo internamente o órgão, as câmaras, átrios e ventrículos, que é o endotélio, né? Lá no endocárdio. E no epicárdio, a gente vai ter fechando também uma camada de epitélio. Tá ok, gente? Então, vocês têm que visualizar o seguinte, aquilo que eu comentei anteriormente. O epicárdio, ele é um espelho do endocárdio, né? Então o endocárdio não é, lembra? Epitélio, conjuntivo, aí a gente tem o miocárdio e depois a gente vai ter de novo conjuntivo e epitélio, né? Em sala de aula normalmente eu brinco que é como se fosse um sanduíche. Pensa num sanduíche, que a gente tem pão, queijo, hambúrguer, queijo e pão, tá? Eu sei que é uma comparação meio esdrúxula, mas para vocês tentarem memorizar, vamos ver se ajuda. Pensem que o pão em cima e embaixo é o epitélio, né? Então a gente tem a mesma coisa em cima e embaixo. Aí depois colado no pão a gente tem o quê? O conjuntivo, que vai ser o queijo. A gente tem o queijo colado no pão, que vai ser o conjuntivo, melhor, né? E no centro a gente tem um músculo lindo, maravilhoso, que é o hambúrguer. Então é como se fosse um double cheeseburger, tá? Então é epitélio, conjuntivo, músculo. Conjuntivo, epitélio. Então a gente tem o tecido epitelial fechando esse epicárdio. E essa camada do epicárdio, a última do epicárdio, ela é a primeira do pericárdio. Ela é comum às duas túnicas, tá? E aí ela é chamada de pericárdio seroso visceral, porque está grudado na víscera. Então está aderido na víscera. Então vamos lá. Então é uma camada incomum, é um ponto, vamos dizer, de interseção, né, que nem fala na matemática, entre os conjuntos epicárdio e pericárdio. Então, olha só, gente. Então, o pericárdio vai ser formado pelo seguinte, ó. A primeira camada vai ser justamente a última do epicárdio. Ela vai ser comum, então, às duas, ó, é a mesma. Então, a gente vai ter o tecido epitelial pavimentoso simples, ou seja, o pericárdio chamado visceral, tá? Então, a gente vai ter esse pericárdio visceral. Aí, o que acontece? Por cima desse, quer dizer, ou melhor, por fora desse pericárdio seroso visceral, a gente vai ter líquido, que é um líquido semelhante ao plasma, que a gente chama de líquido do pericárdio, tá ok? E aí, em cima desse líquido, segurando esse líquido, a gente vai ter um tecido epitelial pavimentoso simples, uma outra camada de tecido epitelial pavimentoso simples, chamado de pericárdio seroso parietal. Tá ok, gente? Então tá, eu tô em cima aqui da palavra, mas é parietal. Então, ou seja, atenção aqui, ó. A gente vai ter dois pericárdios. Um chamado seroso, que é formado por uma dupla membrana, que é o visceral e o parietal, e no meio a gente tem líquido, então a bolsa de líquido. E por último a gente vai ter um chamado pericárdio fibroso, que é um tecido conjuntivo rico em colágeno, que forma como se fosse um escudo de proteção para o coração. Vamos ver isso melhor no desenho? Acho que funciona melhor. Vamos ver aqui, ó. Então é o seguinte, então a gente tem aqui, ó, o desenho do coração, bonitão, com, tá vendo? Parece que tem uma embalagenzinha, né? De plástico ou de papel, sei lá, que está sendo rasgado, olha lá. Então isso aqui, o pericárdio, ele está solto, ele está desprendido do órgão. A maior parte dele. Uma parte está grudadinho, né? Que é o pericárdio seroso visceral. Olha o nome visceral, gente, está grudado na víscera.
Então, olha só aqui no desenho, ó. Então, endocárdio, miocárdio, epicárdio, e aqui vai ser o pericárdio, ó. O pericárdio começa aqui colado. Tá vendo? É uma parede, ó. O pericárdio seroso visceral é como se fosse tipo a tinta da parede, a parte final, tá? E aí depois mais por fora a gente vai ter o que? Líquido, tem um espacinho que vai ter líquido do pericárdio e aqui mais uma outra membrana idêntica que é o pericárdio seroso parietal, tá na parede, ele tá mais distante um pouco, tá? O visceral tá na víscera, o parietal tá mais para fora. E aqui tem esse espaço que muitos chamam de cavidade pericárdica, enfim. Então, essa parte todinha aqui é desprendida, tá vendo? É por isso que é chamado de saco pericárdico, como se fosse um saquinho envolvendo realmente o órgão. Aí a gente vai ter o pericárdio parietal e a camada fibrosa, que é o pericárdio fibroso. Então a gente chama esse pericárdio, muitas vezes é chamado de pericárdio fibroseroso, porque ele vai ter uma camada fibrosa e o pericárdio seroso parietal, tá? O que acontece, gente? Essas camadas de tecido epitelial, elas são chamadas de maneira muito genérica de mesotélios. Mesotélios são túnicas que revestem cavidades e vísceras. Então a gente tem o pericárdio no coração, é um mesotélio, a pleura no pulmão é um mesotélio, o peritônio na cavidade abdominal é um mesotélio também, tá? É uma forma mais genérica de falar. Mas são membranas de revestimento, a maioria delas, todas elas, a meninge no sistema nervoso, elas são formadas por tecido epitelial pavimentoso simples, tá? E normalmente apresenta líquido, né? Na meninge a gente tem, né? O líquor, o líquido encéfalo-raquidiano que vai estar lá. Aqui a gente tem um líquido do pericárdio, na pleura a gente tem o líquido pleural, tá? Só no peritônio que não tem, a gente tem revestimento de gordura mesmo, é diferente. Bom, aqui então o saco pericárdico, tá vendo? Nesse desenho a gente consegue ver essa linha preta que está em volta, está representando esse espaço. Então a gente tem o vermelhinho aqui colado no coração, pericárdio visceral, que faz parte tanto do epicárdio quanto do pericárdio, o espacinho que tem líquido, o vermelhinho mais para fora aqui de novo, ó, o pericárdio parietal, tá vendo? Então são as duas membranas de epitélio. E aqui, né, branquinho em volta, a gente teria o pericárdio fibroso. Aqui de novo, ó, então ilustrando a aproximação que a gente tem do coração, ó, com pulmão esquerdo, pulmão direito, diafragma. Então a importância do pericárdio de diminuir o contato do coração com esses órgãos. Então ele é que faz o contato, impede que esses órgãos tenham contato direto com a parede cardíaca. O líquido auxilia, dá uma amortecida nesse movimento e nesse contato direto do órgão do coração com os outros órgãos. Tá todo mundo se mexendo aí, gente, pensa bem, dentro desse espacinho aqui, ó, todo mundo coladinho, pulmão se mexe, coração se mexe, diafragma se mexe, é uma loucura. Então esse movimento poderia produzir atrito e esse atrito iria produzir o quê? Lesão, né? Dano à estrutura. Então a importância do pericárdio está justamente em impedir que isso aconteça, né? Então aqui de novo, olha lá, a gente tem um outro desenho onde a gente vê, ó, o pericárdio fibroso em volta. Aqui a gente tem um ligamento do pericárdio com o diafragma, que a gente chama de pericárdico frênico, tá? Que é esse ligamento, quer dizer, o coração está fixado no diafragma através desse ligamento formado pelo pericárdio fibroso. E isso é importantíssimo, porque aí ele fica presinho, fixo. Então pensem, o diafragma é como se fosse, né? Ele faz um movimento de descida e de subida, né? Então é como se ele fosse uma caminha elástica e o coração tá lá em cima. E tá batendo também, olha que loucura. Então ele fica pulsando, batendo, fazendo seus movimentos e em cima de uma estrutura que também se movimenta para baixo e para cima. E aí ele precisa estar bem firme ali, né? Porque senão ele ia ficar balançando dentro desse espaço, se chocando contra os pulmões, daí o negócio não ia dar muito certo. Então olha lá, gente, a gente tem então, ó, aqui de novo, né? O endocárdio, o miocárdio, e aqui é essa estrutura que a gente está falando. Aqui os vasos sanguíneos, tá vendo? Coronárias e veias cardíacas, que a gente falou nessa camada aqui do epicárdio, subepicardial. Aí ele está representando em azul aqui, ó, o pericárdio visceral, que é uma porção do epicárdio. Aqui o espaço, onde a gente tem, né, a chamada cavidade pericárdica, onde a gente tem líquido. E mais para fora aqui a porção destacada, que é desse pericárdio fibroceroso, que a gente vai ter. Aí mais para fora um envoltório,
que a importância é reduzir atrito e fixar também o coração, principalmente o pericárdio fibroso, formando esse ligamento que fixa o coração no músculo frênico, que é o diafragma, tá? Por isso que a gente dá esse nome de pericárdico frênico, desse ligamento. Tá ok, gente? Então, aqui pra gente finalizar, uma visão real, ó, de uma peça anatômica, onde a gente tem esse pericárdio sendo aberto, ó, e a gente vê o coração lá dentro. Olha só, tá vendo aqui? Ó, é um saco realmente, né? No bom sentido, que envolve o coração, tá? E aí quando se faz cirurgias cardíacas e tudo, tem que abrir esse saquinho. Depois ele se recompõe fácil, porque é epitélio, então ele se regenera. Belezinha, gente? Então olha só, eu sugiro a vocês assistir o outro vídeo, que é a sequência desse, tá? Que é um vídeo que a gente vai aplicar o conhecimento aqui do pericárdio, falando de tamponamento cardíaco, ok? Então a gente se vê.